Salve pessoal, de vez em quando eu estou fazendo uns videozinhos para compartilhar alguns pensamentos, né? E eu acho interessante também utilizar a rede social como esse espaço para trocar uma ideia. E eu queria falar um pouquinho sobre a intenção, né? Sobre a importância da intenção. Muitas vezes a gente dá muita importância para as coisas que a gente faz, ou para as ideias que a gente adere, né? Ou para os grupos que a gente vai fazer parte, sempre pensando nas coisas em si. Um exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo. Eu posso fazer esse vídeo por várias intenções diferentes. A minha intenção real, que você pode acreditar ou não, é fazer um vídeo só de troca de ideia. Mas eu poderia estar fazendo esse vídeo para angariar mais seguidores, ou para parecer, sei lá, intelectual, ou para de alguma forma criar, né, alguma mentalidade ali para você, para isso acabar me convertendo a algum benefício. Mais seguidores em rede social, ou mais pessoas querendo consumir o meu produto, ou algum tipo de visibilidade que vai gerar, né, uma impressão em determinado grupo de pessoas. Enfim, se qualquer coisa que a gente faça, a gente visa isso, a gente pode, de repente, colher os frutos. A gente pode, se a gente fazer certo, se a gente fizer de acordo com as métricas, a gente pode ter mais seguidores, a gente pode ter mais recursos, a gente pode ter algumas oportunidades, algumas portas abertas. Mas quando a gente faz as coisas só para isso, né, só para obter algum tipo de benefício, eu acho que a gente se torna cada vez mais infeliz, né? Porque a intenção, ela não é só importante para outra pessoa. Tem um exemplo muito interessante que Jesus fala, né? Quando deres esmola, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Porque era comum na época dele, e antes dele, e até hoje, muitas vezes as pessoas ajudam as outras para parecer virtuosas, né? E aí Jesus fala assim, quando você faz isso, você vai receber um aplauso, mas é tudo que você vai ter. Quando você vai lá e faz uma boa ação ou ajuda alguém querendo, né, obter ali algum tipo de benefício, algum tipo de status, a pessoa que foi ajudada, ela vai receber a ajuda, mas ela não vai criar uma conexão genuína com você, porque inexiste, né, a real conexão. Você vai virar as costas, vai fazer um reel, vai fazer um vídeo, e para as outras pessoas que também, como você, estão preocupadas com a aparência, vai te dar aplauso e você vai parecer uma boa pessoa, ok. Mas você não vai receber nenhum tipo de benefício, né? Jesus fala que o aplauso vai ser tudo que você vai ter. Você não vai crescer como pessoa, você não vai internalizar nada, você não vai trazer nada disso para a sua consciência, né? Para o seu ser íntegro. Você vai querer repetir aquilo mais uma vez para, né, alimentar a sua máscara social. E por que eu estou falando isso, né? Eu acho que sempre foi assim, mas hoje com rede social a gente percebe muito mais, não sei se é uma impressão minha só, mas eu acredito que não, que tem muito conteúdo sendo feito. Alguns, ao meu ponto de vista, né, são inúteis, são conteúdos assim que simplesmente servem para liquefazer o cérebro mesmo, assim, para, enfim. Mas outros são conteúdos interessantes, ou são conteúdos de profissões interessantes. O que eu acho que às vezes falta, né, a gente trocar uma ideia? Tem coisas que não são ilícitas, não são imorais, mas são feitas de forma vazia. Eu sempre percebi isso, mas recentemente eu me formei como designer gráfico, então eu fiquei, né, mais inteirado dessa parte do marketing, do design. E no marketing, no design, na propaganda, né, nas formas como um todo, se utiliza muito da psicologia. E muito do que a gente consome é baseado no nosso inconsciente. Muito do que a gente pensa, muito do que a gente reproduz. Pouca coisa é consciente. E dentro do marketing, da publicidade, do design e do mundo como um todo, algumas pessoas utilizam do inconsciente, do subconsciente, para meio que fisgar pessoas. Essa é a palavra, sabe? Para como se eu fosse um peixe. Eu jogo uma isca ali e te puxo de volta. E a hora que eu te puxo, eu vou ter algum tipo de benefício, eu vou ter o teu dinheiro, eu vou ter a tua atenção. E hoje a gente percebe isso com as redes sociais, né? Os donos das grandes corporações, eles querem que você permaneça o mais tempo possível na rede social. Porque com isso você vai gerar mais dados, né? E com esses dados ele vai poder ganhar mais com publicidade. Então cada vez vão querer vender mais coisas para você, um estilo de vida que de repente você acha que é seu, mas você está absorvendo, né? E muitas vezes você está sem nenhum tipo de liberdade real.
Você não tem mais liberdade para pensar, não tem mais liberdade para fazer alguma coisa, mesmo que você ache que tenha. Mas na verdade você está sendo bombardeado de diversas formas, né? E eles conscientemente utilizam, né, de gancho mesmo, que mexe com o teu inconsciente para te manter preso, né? Para te manter o máximo de tempo possível ali, sendo uma matéria-prima para os interesses deles. E como a gente trabalha, né, com rede social, eu, por exemplo, que eu me formei como designer, sou tatuador, faço outras atividades artísticas, é comum que a gente precise ter algumas estratégias para chegar até você. Porque no meio de tanta informação, você parar para assistir um vídeo meu, você parar para ver uma tatuagem que eu fiz, um quadrinho que eu estou fazendo, eu preciso ter algumas estratégias, né? Eu preciso fazer uma capa de vídeo legal, eu preciso fazer uma edição legal, eu preciso colocar uma legenda legal, respeitar uma frequência de postagens ali para a plataforma poder entregar o meu conteúdo. Eu preciso, sei lá, falar para você, deixar um like, para você compartilhar, etc. Beleza, até aí tudo bacana. Até aí faz parte do jogo, né? Agora o problema é quando eu começo a enxergar esse mecanismo como a única forma de viver. Então eu vou pegar tudo que eu faço, os meus pensamentos, as minhas ideias, tudo que me envolve e tentar transformar isso num produto. Aí eu vou fazer um vídeo como esse, por exemplo, eu já não posso fazer, o vídeo já passou, sei lá, de 5 minutos, não vai reter atenção, não vou gerar leads, eu não vou gerar clientes, eu não vou converter isso, sabe? Então as pessoas começam a esquecer que elas estão lidando com outras pessoas e começam a enxergar essas pessoas como números, né? Então quando eu começo a fazer isso, eu perco um pouco do senso ético. Eu vou fazer qualquer coisa para capturar a sua atenção. E eu não estou nem aí se de repente você vai ver um conteúdo meu e se vai gerar algum tipo de conexão verdadeira. Eu não estou nem aí. Contanto que você fique no meu conteúdo e contanto que seja o máximo de pessoas, aí beleza, aí eu ganhei. Se o meu conteúdo não for tão ruim, né, talvez eu não faça nenhum mal a você. Mas está cheio, né, na internet por aí de conteúdo horrível, né, conteúdo que deixa as crianças principalmente que estão desenvolvendo, né, o cérebro ainda, ficam viciadas, né, em conteúdos de alta dosagem de dopamina curta, enfim, tem todo tipo de coisa destrutiva. Mas mesmo as coisas positivas. Vamos supor que eu esteja fazendo um conteúdo interessante em qualquer área, que você olhe, pare e fala, nossa, conteúdo legal. Mas quando eu começo a fazer isso só para ter o teu like, só para ter, né, o benefício do que eu estou fazendo, eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais vazia. Porque quando eu não receber o like, quando eu não atingir o nível de seguidores, ou quando, sei lá, o meu story não tiver uma curtida, eu vou começar a achar que tem alguma coisa de errada comigo. E eu vou cada vez mais me modelando a parecer e a pensar e a fazer de acordo com o que todo mundo está pensando. E como já diria talvez a sua mãe, você não é todo mundo. Quem pensa assim também, né, além de vários pensadores e de várias pessoas que já passaram pelo mundo, também foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ensinou, né, para a gente se acautelar das multidões. Ele mesmo se acautelava, né? Porque ele sabia que aquela mesma multidão que às vezes estava ovacionando ele, que estava batendo palma para ele, dali uma semana seria a mesma multidão que iria crucificá-lo. Porque as multidões não têm senso crítico, né? Geralmente a gente entra num efeito de psicológico mesmo, de efeito manada. Se todo mundo está fazendo, então é bom. Se ninguém está dando bola, então é porque é ruim. Jesus mesmo na época dele foi seguido por 12 pessoas, das quais as 12 traíram ele, né? A gente aprende na tradição do Judas, né? Então a gente fica achando que só Judas traiu Jesus, mas não foi. Judas foi só aquele que não aguentou o remorso e acabou se suicidando. Mas todos os apóstolos como um todo viraram as costas para Jesus, quando o bicho pegou mesmo, né? Para quem conhece um pouquinho da história de Jesus sabe, né, que chegou um momento ali que as autoridades políticas e religiosas entenderam o discurso dele como uma ameaça e fizeram de tudo ali para silenciar ele. E o interessante é que Jesus já sabia disso. E na minha leitura, por exemplo, dos evangelhos, principalmente, da Bíblia como um todo, mas principalmente dos evangelhos, a gente percebe Jesus ensinando a gente ter esse encontro com nós mesmos, para a gente saber o que é importante da gente seguir, da gente falar, da gente fazer, tendo a gente algum tipo de acolhimento dos outros ou não. Vai ter momentos que, se a gente for precisar da aprovação dos outros para fazer alguma coisa, a gente vai abandonar a nossa missão, seja ela qual for.
Então, se Jesus fosse ficar impressionado pelo que os outros falavam dele, provavelmente ele se sentia um fracassado. Porque na época dele, nenhuma autoridade, ninguém dava importância para ele. Figura importante na época era César, o imperador romano. Religiosamente, ele também não era uma figura importante. Importante era o Sinédrio, era o sumo sacerdote. Ele andava com pessoas da margem da sociedade, né? Com pessoas sem nenhum tipo de importância social. Inclusive tem relatos que Jesus, né, teve a oportunidade de ir para um lugar onde ele seria mais ouvido em termos de número e de importância, né, de status. A mensagem de Jesus, de simplicidade, estava preocupando e muito, né, as autoridades religiosas, porque tirava, né, o poder deles de dominação sobre o povo. E mesmo para quem não tinha às vezes o interesse de seguir ali os ensinamentos como algo mais de caminho de fé, era inegável, né, que filosoficamente o pensamento de Jesus, as suas ações eram muito interessantes. Então, como na Grécia, né, sempre teve essa tradição de valorizar o pensamento, né, os grandes filósofos são conhecidos, né, da Grécia. Por outro lado, o próprio povo de Jesus, né, eram poucos aqueles que realmente queriam entender a mensagem dele e mais poucos ainda aqueles que de fato o entendiam, mesmo que parcialmente, né? Então ele era totalmente incompreendido e, entre aspas, mal aproveitado no seu próprio povo, né? Tanto é que ele fala que na própria cidade onde ele cresceu, pouquíssimas pessoas o reconheciam, porque justamente viram ele crescer, né? Então tem aquela proximidade. Então como assim um cara que era filho do carpinteiro agora está falando essas coisas, falando sobre um caminho de vida, um caminho de fé, se nem sacerdote ele é, nenhum cargo, nenhuma expressão social. Inclusive, né, cada vez mais os líderes religiosos, né, principalmente, queriam achar um jeito de silenciar ele, de cortar o mal pela raiz. Porque apesar de em número a mensagem dele de repente não ter tanta relevância nas camadas sociais mais altas, com aqueles que realmente, né, eram humildes ali de coração e humildes de espíritos, eram ensináveis, a palavra de Jesus começou a ter reverberação, né? Começou a incomodar de fato, né, o poder. E aí veio esse convite da Grécia, né? Na Bíblia relata, né, em outros documentos históricos que relatam isso, né? Veio uma caravana da Grécia e ofereceu a Jesus que Jesus fosse para a Grécia, porque lá ele seria entendido, né? Lá ele teria espaço, lá ele teria outros, né, grandes pensadores para tornar ele, né, uma espécie de filósofo conhecido pelo mundo inteiro. Então, se a gente fosse trazer isso para o dia de hoje, isso seria o case de sucesso, né? Em termos de estratégia de marketing, era o convite perfeito, né? O que é melhor em termos de visibilidade? Você está do lado dos maiores pensadores, né, com a possibilidade de tornar o seu discurso conhecido no mundo todo, né, intelectualmente, ou você caminhar ao lado de pequenas pessoinhas que não têm nenhuma relevância social, que não têm nenhum cargo de importância, que não têm nenhuma intelectualidade avançada e que nem compreendem totalmente ali a sua mensagem. Em termos de marketing, né, de sucesso, de ascensão, seria a primeira, mas no que eu entendi, para Jesus mais valia 2, 3 pessoas entendendo a mensagem dele, mesmo que parcialmente, mas fazendo aquilo com verdade, né, e com profundidade, do que uma multidão aparentemente, né, endossando o que ele estava falando, mas sem nenhum compromisso de trazer aquilo para a vida, né, como um todo. E deu muito mais importância à qualidade, né, das pessoas que estavam recebendo ali a sua mensagem, porque ele sabia que por mais que ao olhar dos outros fossem poucas ou fossem irrelevantes, eram aquelas pessoas que iriam levar a mensagem dele adiante, né, como de fato aconteceu. Infelizmente, né, com o passar do tempo, assim como a gente faz com tudo, transformaram inclusive o evangelho dele em mais um desses produtos, né? Então, sem querer ofender ninguém, né? Muitas vezes a gente vê pessoas falando que seguem a Jesus, que têm, né, a sua religião e tudo mais, mas você vai ver na raiz mesmo, não carrega nenhum valor que de fato Jesus transmitiu. Muitas vezes vai até na contramão de tudo, mas só porque carrega Jesus como um símbolo, acha que aquilo de fato, né, é seguir Jesus. Então, uma coisa que dá pra gente aprender com isso, né, eu acho, dentre tantas outras, né, é o fato da intenção. O discurso é importante, sim, o que a gente faz é importante, sim, a estratégia, inclusive, é importante, sim, mas o mais importante é a intenção. Enxergar no outro um ser humano, não só um número, não só um potencial cliente, porque senão, daqui a um tempo, o que vai diferenciar nós, né, de uma inteligência artificial
vai ser praticamente nada. E nossos pensamentos vão estar tão padronizados, né, e tão encarcerados, né, quanto qualquer prompt de uma inteligência artificial. E é isso. Essa foi a ideia que eu quis trocar. E se você ficou aí até o final, é nóis.